Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Salve Maria Santíssima. O meu nome é Miguel Arcanjo. Tenho 15 anos de idade. Faço parte da missão chamada Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria e também do nosso grupo de jovens, o Geração Mariana. Estou aqui com todos vocês neste pequeno vídeo para falar um pouco sobre a vida de um santo jovem que se chama São Tarcísio. Se você não percebeu também, durante essas semanas que se passaram, até hoje, até essas semanas, estamos falando muito sobre a vida de santos jovens, né? Inclusive, eu vou falar aqui para vocês desse santo que também foi martirizado, né? Eu vou começar contando a história dele. Ele nasceu por volta dos anos 60, 258, por aí. Não se sabe a data direito dele que ele nasceu. Ele é conhecido primeiramente como padroeiro dos coroinhas, acólitos e cerimoniários, por conta que também ele foi um coroinha, um acólito, né, em sua vida. Ele servia, ajudava no altar o sacerdote, né? Servia no altar também. E prestava seus serviços na igreja de Roma. Né? Ele era de Roma. E durante a perseguição de Valeriano, que era imperador de Roma, lá por volta dos anos 253 até 260, muitos cristãos foram presos e martirizados nessa época, né? Foram mortos. Enquanto estavam na prisão esperando a morte, eles estavam esperando a morte chegar. Esses cristãos desejavam ardentemente receber Jesus Eucarístico para fortalecerem eles, né? Mas isso era muito difícil de acontecer por conta que era difícil, né, obviamente, entrar nas cadeias com a Santa Eucaristia, com a Sagrada Comunhão, com Jesus Eucarístico. Era difícil isso acontecer. O Papa Sisto II, que era o Papa da época, queria fazer essa missão, porém não podia levar a Eucaristia para os presos antes deles serem mortos, né? Então, com apenas 12 anos de idade, um menino chamado Tarcísio se ofereceu para fazer esta missão, esse serviço. Ele dizia estar disposto até mesmo dar sua vida para aquelas hóstias, e não deixando nenhum pagão pegar as sagradas hóstias, né? E o Papa, olhando para ele, disse: És jovem ainda, Tarcísio, e não sabes desempenhar esta santa missão. E ele retruca para o Papa: Tanto melhor, porque de mim ninguém desconfiará, podendo de tal maneira me aproximar de nossos irmãos encarcerados. E também sei guardar as santas hóstias e nunca as entregarei aos pagãos. Olha isso, olha o que ele fala, olha o que ele falou. Um menino de 12 anos falando isso. Era um amor que ele tinha pela Eucaristia, por Jesus Eucarístico. É um exemplo para todos nós, né? Olha que tremendo. E nessa atitude, né, de Tarcísio falar isso para o Papa, ele obviamente não teve dúvida alguma, entregou uma caixa de prata para ele. Nesta caixa de prata continha as sagradas hóstias, né? E Tarcísio foi cumprir sua missão, entregar as hóstias para os presos. Ele caminhava firme pelas ruas até uns meninos chamarem ele para brincar, pois faltava uma pessoa para completar a brincadeira, né? E chamaram Tarcísio para brincar. Porém, ele se desculpou e não aceitou a brincadeira e continuou seu caminho. Ele falou que estava com pressa. Porém, um rapaz pegou no braço dele e quis forçá-lo a fazer-lhe brincar com eles, né? Porém, ele resistiu, não cedeu e não aceitou a brincadeira. Então, aí que tá. Perceberam que ele estava carregando uma coisa junto dele, né? Junto com ele. E tentaram descobrir o que é. Curiosos perguntaram o que era que ele estava levando. Porém, ele não falou. E por conta disso, uma pessoa que estava passando pelo local, vendo a confusão, disse: Ele leva o Deus dos cristãos. Então os rapazes caíram sobre o pobre menino para lhe arrancar à força as santas hóstias. Olha só, tentaram arrancar Jesus Eucarístico dele, né? Para fazer ele mostrar o que estava carregando, né? Tarcísio
segurava com tanta firmeza aquele tesouro, com tanta firmeza Jesus Eucarístico, que força alguma conseguiu arrancar a hóstia dele. Porém, eles espancaram e maltrataram Tarcísio. Porém, segurava ele e as hóstias com uma força sobrenatural que vinha, né? Que dava força para ele segurar aquelas hóstias. Bateram nele e o apedrejaram. E mesmo que ele estava desmaiado, quase morto, de tanta pancada que ele sofreu, São Tarcísio não soltou o corpo de Jesus, né? Olha que tremendo. De repente, então, surgiu um soldado romano, que também era um cristão disfarçado, mas já era tarde demais. Tarcísio já estava quase morto. Mas aí, movido pela força, ele estava movido pela força de Deus, movido pelo Espírito Santo, ele soltou o corpo de Cristo, entregou a caixa de prata para o soldado e morreu, protegendo Jesus Eucarístico. Olha que tremendo, né? Um menino que protegeu Jesus até a morte. É o amor que ele tinha por Jesus Eucarístico, né? Depois que ele morreu, o soldado levou seu corpo para as catacumbas, onde Tarcísio foi sepultado, né? E nas catacumbas de São Calixto ainda é possível também ver várias escritas, várias inscrições, né? E restos arqueológicos sobre São Tarcísio, né? Nas catacumbas. Que também, através dessas inscrições, dessas escritas, comprova, né, veneração a São Tarcísio. O Santo Papa Damaso I, ele também fez uma inscrição em seu túmulo, né, que está escrita assim, eu vou ler para vocês. Enquanto um criminoso grupo de fanáticos se atirava sobre Tarcísio, que levava a Eucaristia, o jovem preferiu perder a vida antes que deixar aos raivosos o corpo de Cristo. Olha que tremendo que esse menino foi. E morreu, inclusive, no dia 15 de agosto, né? Inclusive, também, na data de sua morte, a igreja colocou o dia para ser celebrado, o dia dele, né? No caso, é o dia da morte, como de costume que a igreja faz, né? Mas eu queria falar isso para vocês, essa história do santo, desse santo jovem, que é um exemplo para todos nós jovens, né? Não só nós jovens, mas para todos nós, todas as pessoas do mundo. Um exemplo de santidade para nós, e mostrando também que a santidade é possível para todos, né? Inclusive para os jovens. Amém? Vou me despedindo. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe vocês imensamente.